Ele está parado do outro lado do quarto, um vulto escuro e alto, próximo às cortinas. A nesga de luz que entra pela fresta estreita da janela não é o suficiente para livrar o quarto da penumbra, mas é o que basta para definir seus contornos. Não é humano. É muito maior que uma pessoa, e a sua silhueta possui contornos incomuns o bastante para despertar o horror. 2 olhos vermelhos, brilhantes, onde deveria ser o rosto, fixos, olhando para mim. Não consigo fechar os olhos. Não consigo me mover. Não consigo gritar. Depois de tantos anos, as noites incômodas como esta já não deixam mais o medo. Os momentos de terror ficam restritos às horas de agonia, e somente a elas, como o choque de um banho gelado antes de se acostumar com a água. O que fica mesmo é o cansaço. Tenho paralisia do sono desde os 12 anos de idade. No começo, muita terapia foi necessária para superar o medo de dormir. Hoje, aos 29, convivo em uma trégua silenciosa com as noites, tentando o possível para que não atrapalhem os meus dias. Minha formação ajudou muito para isso. Foi na escola de medicina em que aprendi todos os processos químicos que envolvem o sono e como a sua mente pode pregar esses truques. Entendendo o que causava aquilo que eu passava, percebi que era somente a minha mente e nada mais. Estar rodeada pelos mortos o faz compreender que eles, na verdade, não fazem coisa alguma. Abrir, investigar, observar, laudar e fechar de novo. Toda a rotina de uma legista, todos os dias. A verdade é que pouca coisa te assusta quando você trabalha o dia todo com o que assusta a maioria esmagadora das pessoas. Os mortos são o que são. Mortos. Eles não abrem coisas e atravessam paredes. Eles não vêm visitar você à noite. Os mortos não falam. Pelo menos não comigo. As noites em claro da paralisia nunca me exauriram por medo, mas por cansaço. É exaustante mentalmente e fisicamente. Muito do seu corpo é exigido quando acontece, e depois que acaba, a descarga de adrenalina liberada não o deixa dormir. Segue sem claro até os raios da manhã. No outro dia, todos notam as minhas olheiras no trabalho. Tranquei tudo! Um dos presuntos está andando e pegou as roupas da doutora! Um dos colegas grita ao me ver chegando com a minha cara de zumbi. Gargalho, mostro o dedo do meio e sigo para as gavetas começar o turno. Quando se trabalha em um lugar assim, piadas com os mortos são inevitáveis. São nossa válvula de escape, nosso modo de quebrar a tensão em um ambiente que tem suas boas doses de tetricidade. E são, queira ou não, divertidas. Pelo menos para nós. A noite rendeu ou foram os ataques? Pergunta meu assistente. À nossa frente, uma jovem de pouco mais de 20 anos está disposta em uma mesa comprida de metal, pálida, com uma incisão aberta do peito ao umbigo. Segunda opção, e você sabe que não são ataques. Você deveria buscar algum tratamento, diz ele, examinando o estado de um dos pulmões. Um psicólogo, quem sabe? Já fui em psicólogos por mais de 10 anos. Estou em paz comigo mesmo por causa deles. Deixa estar, meu amigo, é só cansaço. O mais irritante em ter esse tipo de condição é o quanto as pessoas acham que sabem o que é melhor para você. Vá ao médico. Já fui, obrigada. Vá à igreja. Não, obrigada. Não preciso de gente me enganando sobre o céu e inferno. Não preciso de gente mentindo para mim sobre meus pretensos pecados. No fundo, acho que não gosto muito de pessoas. Pessoas traem, decepcionam, machucam, mentem. Prefiro os mortos. Eles não mentem nunca. Fim de expediente, começo do final de semana. Todo mundo do trabalho vai a um happy hour. Eu vou para casa. Não sei a hora que acordei, mas já estava lá a conhecida sensação de não poder mexer o corpo. Meus olhos fixavam novamente a janela, e ao lado dela lá estava novamente a figura escura, alta, de formas grotescas indefiníveis. 2 olhos vermelhos e brilhantes me encarando.
Dessa vez era notável, ele estava mais perto. Não muito, somente 1 ou 2 passos do que ele quer que chamasse de pernas. Mas eu podia sentir sua presença maior e mais forte do que da outra vez. Não fez nada, só encarou, incutindo pânico dentro de mim com seus olhos brilhantes. Na manhã seguinte, ainda moída pela experiência, eu sentava em frente ao computador do trabalho, onde redigia meus laudos, mas a minha cabeça estava longe. O acontecido na noite passada, embora não inédito, trouxe uma carga diferente. Pela primeira vez em anos, eu acordei com medo. No passado, junto com meus terapeutas, fui capaz de identificar as presenças e visões em meus episódios de paralisia e relacioná-los a aspectos de minha personalidade. Eles eram meus receios, meus traumas, meus desejos contidos, meus lamentos. Mas não era o caso desse. Esse monstro, esse ser, essa presença, o que quer que fosse, parecia ter um domínio maior sobre mim, maior que qualquer coisa já teve. E o terror que ele passou nessa noite, por algum motivo, continuou em mim durante o dia, um frio entranhado nos ossos. Já não estava mais tão animada assim a ir para a cama ao final desse dia, então decidi tentar sabotar o meu corpo. Balada, cerveja, vinho, música, dança a noite inteira. Não importa a hora que chegasse em casa, estaria tão cansada que tenho certeza conseguiria dormir o sono dos bêbados. Mas mesmo com tudo que tomei, mesmo com todas as horas que me diverti, ri, dancei e esqueci dos vivos e dos mortos, e das noites e de velhos psicólogos, e de sombras negras que me vigiavam no escuro, não pude escapar. Em meu sono, ele já estava me esperando. Incapaz de mover os olhos vidrados e os membros inertes, numa prisão silenciosa dentro de minha cabeça, cujas grades eram meu próprio corpo, eu encarava novamente aquela sombra de olhos brilhantes. Parada, dessa vez, bem ao lado de minha cama. Se esticasse as mãos, se tinha ou não mãos eu não sabia dizer, ele me tocaria. Não havia rosto, boca ou qualquer coisa que eu definisse. Era puramente uma massa de escuridão preenchendo tudo ao seu redor de agonia. Não sei por quanto tempo ele ficou. Pareceu-me uma eternidade. No dia seguinte, liguei para o instituto dizendo que não iria trabalhar. Precisava de um tempo para mim, precisava fazer as pazes com a minha mente, para poder voltar a dormir em paz. Os mortos podiam esperar. Minha família sempre me ajudou muito quando no passado os episódios aconteciam. E, tempos depois, descobri que todos os caminhos de cura e aceitação que eu precisava passar para colocar a minha mente em paz, passava por eles. Resolvi chamá-los para almoçar. Vieram minha mãe e meu pai, além de meus irmãos mais novos, bem como minha tia e seus filhos. Bem como aconteceu no dia em que fui para a balada, por 4 horas eu deixei de ser eu mesma. Deixei de pensar nos problemas e em o que quer que tirasse meu sono. Eu pertencia única e exclusivamente àquelas pessoas. Em meio à lasanha de camarão, às cervejas geladas e às brincadeiras, eu voltei a ser aquela menina assustada que reencontrava o conforto nos braços da família. Tinha tudo para ser um dia perfeito, mas não acabou assim. Quase perto de ir embora, enquanto todos estavam esparramados pelo sofá e as crianças brincando no chão de minha sala, ouço a voz de minha tia me chamando. Ela tinha levantado para ir ao banheiro, de modo que pensei que era de lá que a sua voz vinha. Mas não. Vinha do meu quarto. Ao chegar, encontro titia com uma expressão estranha, uma mistura de curiosidade e susto, visível na boca entreaberta e na testa franzida. Ela olhava para os cantos do quarto, mas com metade do corpo para fora, em uma posição que deixava claro que ela não queria estar lá. Minha filha, quanto tempo tem que você não vai à igreja? Uma parte de mim começou a se irritar. Não bastasse o cansaço, teria que suportar isso dos meus parentes, das pessoas que chamei aqui para me deixar bem. Muito tempo, tia. Não acredito mais na igreja. Pois eu, se fosse você, voltava.
Eu acho que você tá precisando com urgência. Tia, por favor, não vamos começar com isso. Respeite o que eu deixo ou não de acreditar, assim como eu respeito as suas convicções. Você não tem dormido direito, não é? Não, tia, não tenho. Eu tô com 3 noites em claro. Minha filha, isso só vai passar quando você orar. Não preciso de oração, tia. Eu preciso dormir. Não é disso que eu falo, minha filha. É do que então? Tem uma coisa maligna nesse seu quarto. Um arrepio gelado percorreu minha espinha quando minha tia falou isso. Seus olhos estavam fechados e ela segurava as 2 mãos juntas no peito, como quem fazia uma prece. Como assim uma coisa maligna no meu quarto, tia? Eu senti me chamando pra cá, quando eu saí do banheiro. Entrei no quarto e senti a presença dele aqui. Uma presença horrível, um sentimento forte de violência. Eu fechei os olhos e vi um bicho escuro aqui dentro. Tia, por favor, me explica direito. O medo já tomava conta de mim, me sufocando, como se eu estivesse de volta à paralisia. Ver o que quer que eu visse, por mais aterrorizante que fosse, era uma coisa completamente diferente de minha tia também sentir aquilo ali. Filha, por favor, vá à igreja, isso aqui é mal. Isso aqui quer te fazer mal, quer te machucar, eu sinto que quer te machucar. Eu já estava tonta. A menção àquela coisa horrível era demais para mim, o suficiente para quebrar toda a minha lógica. E minha tia me mandar procurar a igreja, além de desgastante, era ridículo. Não faria diferença. Não existem demônios, não existem seres de outro mundo. Existe o homem, o mundo e a ciência. E eu me recusava a acreditar no oposto. A igreja nunca ajudou quando eu mais precisei. Nunca deu resposta aos meus medos quando ainda era uma garota assustada. E não seria agora que daria. Eu sabia o que precisava. Um jeito de dormir sem sonhar, sem que a minha mente tivesse outra escolha além de ceder. Depois que minha família foi embora, fui até o outro lado da cidade, em uma noite chuvosa, procurar um amigo da época de faculdade. Ele agora, como muitos de nós, desviava e vendia remédios ilegais entre um turno e outro no hospital público. Peguei algumas pílulas. Se tudo desse certo, alguns comprimidos iriam me apagar até a manhã seguinte. Eu não me importava. Estava cedendo ao desespero, estava tentando me dopar para ter uma noite de sono, para voltar a não ter mais medo de dormir. Tudo estava gelado e, mais uma vez, eu não conseguia me mover. O medo me sufocava, uma sensação de terror e agonia que entrava pela minha boca e preenchia todos os centímetros do meu corpo inerte. Eu só conseguia olhar para uma única direção. Ele estava em cima de mim, flutuando a centímetros de onde eu estava. Uma massa negra de terror e ódio, olhando em meus olhos com 2 luzes vermelhas que pareciam arder como fogo vivo. Ele, de fato, tinha mãos. E elas estavam apertando meu pescoço. Não podia piscar ou gritar enquanto aquilo me estrangulava. O ar ficava cada vez mais escasso enquanto a dor invadia meus pulmões, os músculos inertes queimando em brasa. O aperto era forte, mas não aumentava de intensidade. Ele não queria me matar, ele só queria me causar dor. Acordar nessa manhã foi como ir ao próprio funeral. Eu estava lá somente em corpo, meu espírito já não ocupava. Chorei ao tomar banho por algumas horas e fui ao trabalho. Ou os meus amados mortos iam me distrair, ou eu terminaria aquele dia pedindo ao meu chefe um afastamento. Não falei com ninguém, não cumprimentei viva alma. Estava com raiva de tudo e de todos. Raiva das pessoas normais que não eram sabotadas por suas próprias mentes e conseguiam dormir à noite. Raiva dos mortos que iam dormir pela eternidade, sem que nada os assustasse. Raiva de minha tia por ter estragado meu dia com bobagens que eu, há tempos, não acreditava. E raiva de mim mesma, de minha mente perturbada e doente. Entrei na sala de corpos e estava lá sozinha. Assistente, outros médicos e demais funcionários ainda não haviam chegado.
Estava preparando o material que ia usar durante o dia, na mesa de apoio que ficava entre duas seções de gavetas de metal polido, quase espelhado. Quando olhei para frente, encarando uma das seções de gavetas, a vi refletindo a seção atrás de mim, que por sua vez refletia as minhas costas, em um ângulo em que era possível ver toda a extensão lateral de meu corpo, ombro a ombro, e onde era possível ver com clareza que as costas do meu jaleco, outrora branco, estava completamente manchada. Tá bom, mas essa agora, pensei eu. Em meio ao turbilhão de cansaço, raiva, dor e emoções negativas dentro de mim, saí sem prestar atenção e peguei um dos jalecos que estava sujo. Tirei-o com o pesar debilitado de alguém que chegou ao limite das suas frustrações. Quando ergui o tecido branco diante dos meus olhos para dar uma olhada nas manchas, o terror invadiu-me novamente. Porque as manchas eram, na verdade, 2 palavras, escritas à mão com o que eu reconheci ser sangue seco. Acredita agora? Tive somente poucos segundos para sentir o mais puro horror, porque segundos depois, todas as luzes se apagaram com um ruído seco, e a sala mergulhou em escuridão. A última coisa que eu vi foram 2 olhos vermelho vivo, vindo em minha direção, em meio às trevas.